Este é o SupraCast, Seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo. para o mundo. Fala, meus SupraCasters! Feliz 2026! Há quanto tempo que a gente não se fala, hein? Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo, nossos ouvintes! E aí, Pedro, como que foram as férias? Foram muito boas, Ana. Graças a Deus deu para descansar, viajar. Pessoal, aqui quem fala com vocês, eu vou apresentar minha colega Ana Flávia, ela que é R4 de Cardiologia aqui do HC de Ribeirão Preto. E aqui quem fala é o Pedro, eu sou R5 de arritmia, aqui também no HC de Ribeirão Preto, arritmia, eletrofisiologia e marca-passo. E, Ana, me conta aí, para onde que você foi nas suas férias? Então, Pedro, fui para Santa Catarina. Até eu peço desculpa aos ouvintes que provavelmente meu sotaque tá 80 vezes pior do que antes, mas Ah, então somos nós dois, né, que deu uma recarregada no nosso sotaque, né? isso aí. Como que foi lá no Rio Grande do Norte, Pedro? Nossa, Ana, foi muito bom. Deu pra passear, rever a família. Chega a gente volta de coração apertado, né? Ah, eu imagino, tô assim também. Você tá até mais moreno? Eu consegui ir pra uma praiazinha, né? Dar uma descansada. Bom demais. Ana, e tema interessante que a gente vai discutir hoje, né? Isso. Pessoal, eu sou suspeito para falar, né? Minha área é arritmia. Hoje a gente vai discutir sobre o QT longo. Isso aí, um tema que a gente não pega tanto na nossa prática clínica, né, Pedro? Mas é um tema que é muito importante a gente saber manejar aí no nosso dia a dia quando a gente se deparar com essa síndrome, né, com esse problema aí, que às vezes a gente acaba pegando. O principal é a gente saber suspeitar, né? E em suspeitando, por onde como fazer a condução inicial. Ana, então a gente tem um desafio aí pro episódio de hoje? Vixe, com certeza, hein, Pedro? Então, o desafio de hoje é bem interessante. Qual é o nome da síndrome que possui a associação de QT longo mais surdez congênita? Você sabe, Pedrão? Essa é capciosa. Essa é rodapé de livro. Bom demais. Então vamos lá. Pedro, para a gente começar esse episódio, fala aí para a gente como que a gente classifica o QT, né? Se existem tipos, quais são as causas mais prevalentes, se a gente tem as causas adquiridas, causas congênitas. Fala aí um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar que assim, existe a síndrome do QT longo, existe o QT longo propriamente dito, né? O QT longo, falando assim, por definição propriamente dita, é somente a prolongamento do intervalo QT. No caso, o que a gente utiliza é o QT corrigido, né? Que é uma correção pela frequência cardíaca. O intervalo QT é um intervalo, a medição do eletrocardiograma, que ele pode ser alterado por diversas condições, sejam elas fármacos, condições clínicas do nosso paciente está grave, às vezes está no contexto de pós-parada, tem um contexto de isquemia, infarto agudo do miocárdio, ou mesmo distúrbios hidroeletrolíticos, tá, como eu comentei, está nesse contexto infeccioso mais grave, tudo isso pode levar às alterações do intervalo QT, que tem seus riscos, né, mas são alterações que são reversíveis, né. Lembrar que, por exemplo, tem alguns pacientes que também estão relacionados a causas congênitas, aqueles que têm alguma propensão tanto a ganho ou perda de funções de alguns canais iônicos. Tudo isso pode ter relação. Porém, quando a gente fala de síndrome do QT longo, ela classicamente está relacionada a alterações genéticas. Existem 17 genes que já foram associados ao QT longo, porém 15% dos casos não é encontrado nem causas reversíveis adquiridas ou uma mutação específica. Porém, três principais, que seriam o QT longo tipo 1, tipo 2 e tipo 3, são responsáveis por cerca de 90% dos casos diagnosticados, né? O QT longo tipo 1, que é o mais frequente, ele está diretamente relacionado à mutação do KCNQ1, certo? Que é um gene que está relacionado aos canais de potássio e tem triggers específicos, né? O principal trigger aí da síndrome QT longo tipo 1 está relacionado ao exercício físico, né? O tônus simpático. Normalmente tem uma relação mais importante, tendendo a aparecer inclusive em pacientes homens antes da adolescência. QT longo do tipo 2 é o segundo mais prevalente, está relacionado ao gene do KCNH2. Esse já tem um trigger um pouquinho diferente, um pouquinho menos comum,
que é relacionada ao estímulo auditivo ou com a emoção mais importante. Esses pacientes tendem a aparecer muito mais do sexo feminino após a adolescência, tá? Existe o QT longo do tipo 3, que é um pouco menos frequente com esses outros, que está relacionado ao gene do SCN5A. Quem lembrar, quem é um ávido ouvinte aí do Supracast, vai lembrar que já ouviu esse gene sendo comentado antes. O gene do SCN5A é o mesmo gene que a gente vai falar lá de Brugado, tá? Ou seja, esse gene está relacionado a diversas doenças diferentes, que está relacionado a canais de sódio, certo? Tipicamente, os triggers que são relacionados é o trigger do sono, no caso o paciente vai estar dormindo, né? Ou então está no contexto de repouso, sem estimulação. Normalmente vai aparecer em pacientes do sexo masculino, após a adolescência. Por isso que muitas vezes a avaliação do nosso paciente tem que ser feita de uma forma multimodal, né? A gente vai ter que avaliar tanto o contexto da história clínica do nosso paciente, o que é que desencadeou a crise dele, né? O sintoma dele, seja ele especialmente a síncope, em que fase da vida que ele está se apresentando e, se a gente tiver disponível, lançar mão do teste genético, que vai ser muito importante. E lembrar que, né, Pedro, que nem igualmente as outras arritmias genéticas, quanto mais precoce, né, quanto mais jovem o paciente for, maior a chance de estar associado a causas congênitas, né, as causas genéticas. Então, lembrar disso também. Com certeza. E assim, existe também algumas condições sindrômicas que são associadas ao QT longo, né, Ana? Inclusive com alguns também sintomas e alterações bem específicas que chamam bastante atenção. O que é que você tem a dizer aí pra gente? Isso aí, Pedro. Então, realmente a gente tem algumas síndromes que estão associadas ao QT longo. Uma delas eu vou deixar para a gente comentar no final, que é o nosso desafio, né, que é relacionado à surdez. Às vezes eu vou deixar aí os nossos ouvintes curiosos. A gente tem outras, né, Andersen-Tawil, que está relacionada, né, ao gene KCNJ2. É uma síndrome que vai ter alguns comemorativos que vão fazer nos lembrar dessa síndrome quando a gente pegar esse paciente na nossa prática clínica, que são paralisia periódica. A gente pode encontrar também nesses pacientes alguns dimorfismos faciais, né, dentre eles micrognatia, orelhas mais baixas, hipertelorismo. Também está associado às ectopias ventriculares e a TV bidirecional. Então, essas três características são bem importantes e nos fazem lembrar dessa síndrome de Andersen-Tawil. A gente tem outra também, que é a Timothy, que ela vai estar mais associada a pacientes que vão se apresentar com sindactilia. Também eles podem crescer, né, com malformações cardíacas, pode ter também dimorfismos faciais e também pode até estar relacionada com o autismo. Então, aqui é bem interessante que às vezes a gente, quando a gente for pegar, né, um paciente com QT longo, ver também essas características nesses pacientes para ver se tem ou não, se nos chama atenção para esses tipos de síndrome. E Pedro, agora que a gente falou um pouco das síndromes e um pouco das características dos tipos principais de QT que a gente tem, a gente precisa dar o diagnóstico, né? E aí, o que a gente vai utilizar para dar diagnóstico? A gente vai usar alguma calculadora? Como que a gente vai fazer o diagnóstico desses pacientes? Boa. Como eu comentei lá atrás, né? O QT é o intervalo, né, do eletrocardiograma, e isso é um intervalo que é medido. Inclusive, a gente vai lançar mão de algumas fórmulas para poder fazer a correção. Ou seja, definir o QT long é basicamente você fazer uma medida que vai estar prolongada quando a gente vai pedir um valor especialmente acima de 480 milissegundos, e feita a correção para a frequência cardíaca, isso a gente vai considerar já um QT longo. Porém, é importante que esse QT longo seja em contextos de eletrocardiogramas diferentes, quando o paciente está fora de condições reversíveis, né? Por exemplo, não está no contexto de um pós-parada, não está no contexto de um paciente num estado grave, né? Como eu comentei antes, todas as condições que podem levar a um QT mais prolongado. E a gente também pode lançar mão, especialmente, de um score que se chama de score de Schwartz. É um score que foi criado em 1993, que ele avalia alguns parâmetros eletrocardiográficos, parâmetros clínicos e alguns parâmetros da história do nosso paciente que são relevantes, especialmente para definir e pontuar especificamente, né, a cada um com seus pontos, uns maiores e outros menores, para definir se o paciente tem uma probabilidade mais alta, intermediária ou baixa do QT longo, né? Alguns pontos que são bem relevantes, que justamente quando a gente pensa em história clínica, né, o paciente ser sintomático ou não, é basicamente a história de síncope, né? Especialmente se é um síncope relacionado ao estresse,
que está diretamente relacionado ao QT longo tipo 1, que é o mais prevalente, né? Mas outros pontos que a gente precisa lembrar é a medida do QT, propriamente dito, quanto mais longo, mais prevalente, a história clínica nos seus familiares, alterações eletrocardiográficas, especialmente na onda T, todos eles são alterações super relevantes para a gente levar em consideração no score Schwartz, cada um pontuando um pouco mais. Só para o ouvinte saber especificamente qual o ponto que a gente vai levar em consideração, menor ou igual a 1 ponto vai ser baixa probabilidade, entre 1,5 e 3 pontos vai ser uma probabilidade intermediária, e maior ou igual a 3,5 pontos vai ser uma probabilidade alta, tá? Outras coisas que a gente também pode lançar mão é como a gente comentou, né? Muitas vezes o paciente tem um componente genético, né? A genética é muito importante e a gente tem uma história familiar e pessoal do nosso paciente, especialmente desses sintomas que eu comentei, é muito relevante. A análise do eletrocardiograma, tanto do paciente como de familiares, pode ajudar a dar mais informações, excluir causas secundárias, como eu comentei lá atrás, lançar mão de exames complementares, seja ele o Holter, teste de estresse, especialmente quando a gente está falando do QT longo do tipo 1, em que o teste de estresse ele vai ser importante, especialmente ali na fase inicial da recuperação, entre 2 e 5 minutos, prolongando a mais de 470. Uma estratégia que ele não lança tanta mão é o teste provocativo, inclusive as diretrizes tendem a não recomendá-lo, tá? E o teste genético, quando disponível, ele pode acrescentar mais informações. Isso aí. E Pedro, aqui falando um pouquinho, né, do teste genético, quando que a gente vai pedir esse teste, né? Quando que a gente vai recomendar esse teste genético? Normalmente é naqueles pacientes que a gente tem uma alta suspeita clínica, que tem uma história familiar importante, um eletro, um score de Schwartz, que nem, né, você falou anteriormente, maior do que 3,5. Aqueles pacientes que têm uma suspeita clínica intermediária, também ali com score de Schwartz entre 1 e 3,5, esses pacientes também a gente tende a solicitar o teste genético. Pacientes assintomáticos, às vezes sem uma história familiar importante, mas com um QTC maior do que 480 antes da puberdade e maior do que 500 após a puberdade. Então, esses pacientes a gente também tende a solicitar o teste genético. E aqueles familiares de caso índice com mutação identificada. Então, assim, resumindo, essas são as principais indicações. Lembrar que a gente não vai pedir para todo mundo, né? E também, principalmente quando a gente tiver aquele caso bem claro de que é uma causa adquirida e não uma causa genética, nesses pacientes a gente não vai solicitar também, né? Então, aqui é importante saber para quem a gente vai solicitar. E falando um pouquinho agora, né, Pedro, dos achados eletrocardiográficos que são importantes nessa síndrome, a gente vê o eletro e até perguntar para os nossos ouvintes se um curso de eletro talvez seria bem-vindo, se vocês iriam adquirir, né? Porque a gente já está nos nossos planos, né, Pedro? Ah, seria bacana, né? Eu acho que cada vez mais informações, né? É importante, às vezes, o ouvinte, fala aí, pessoal, se vocês têm interesse, comenta aí no post do Instagram, curso de eletro, se você quer que faça, vamos lá. Isso aí, tá nos nossos projetos. Então, falando um pouquinho então do padrão eletrocardiográfico que às vezes a gente encontra na síndrome do QT longo, no tipo 1, às vezes a gente pode olhar, não é patognomônico, né? Mas a gente pode nos lembrar uma onda T um pouco com uma base mais larga. Já no tipo 2, a gente pode ter T's com baixas amplitudes e bifásicas, né? É um dos achados. E no tipo 3, às vezes a gente tem um segmento isoelétrico e com uma onda T mais estreita. Então, essas alterações às vezes nos remetem, né, aos tipos de síndrome do QT longo. E claro, né, depois que a gente resumiu um pouquinho deu o conceito, deu o diagnóstico, a gente vai ter que partir para o tratamento, certo, Pedro? Com certeza. E, Ana, como é que a gente lança a mão do tratamento? Tem alguma medicação que a gente pode fazer? Tem alguma estratégia invasiva? Conta aí pra gente. Então, Pedro, aqui o tratamento básico, né, que a gente vai orientar todos os pacientes e lembrar sempre de falar em todas as consultas é a questão da mudança do estilo de vida, né? A questão de evitar distúrbios hidroeletrolíticos. Até alguns pacientes a gente tem indicação de repor magnésio e potássio, pensar sempre em deixar esses níveis de eletrólitos mais altos, um potássio acima de 4. Evitar aqui, muito importante, aqueles fármacos que prolongam o QT e que a gente
pega muito na nossa prática clínica, né, que seja sotalol, a própria amiodarona, né, que às vezes a gente pensa em arritmia, a gente pensa em amiodarona. Então Exato. aqui a gente tem que ter muito cuidado, que a amiodarona pode até predispor a arritmias malignas, né? Então, ver se o paciente está tomando, questão de psicotrópicos, de doença cardíaca, né, ver se o paciente não tem alguma doença cardíaca estrutural, não tem alguma isquemia, uma bradicardia que pode predispor a esse prolongamento. Até é bem interessante, Pedro, que a gente tem alguns sites que nos mostram quais são as medicações que prolongam o QT. Né? O Credible Meds é um deles. Então, para quem tiver interesse aí, quando precisar pesquisar, é um site bom, um site fácil que pode auxiliar nesses momentos. E, claro, como o Pedro falou anteriormente, evitar os triggers, né? Então, uma das situações principais que a gente tem que levar em consideração, o ouvinte levar uma mensagem super importante é atentar para as medicações que o nosso paciente está usando, lembrar que nem toda medicação é interessante nesse contexto de paciente, e especialmente ter atenção a situações que vão fazer distúrbios eletrolíticos, né? Vômitos, diarreia, etc. Isso aí. E evitar os triggers, né? Que a gente sabe que o tipo 1 tem relação com o exercício, até aqui é bem evidente a questão da natação, né? Caso esse paciente faça natação, né, de uma maneira não competitiva, é importante que sempre tenha alguém supervisionando, né, um adulto supervisionando. O tipo 2, que está muito associado a ruídos, a barulho, né, a um estresse emocional, que é importante evitar esses predisponentes ao prolongamento do QT. Até aqui também é interessante a questão do puerpério, que às vezes os pacientes no puerpério pode predispor ao prolongamento do QT. E o tipo 3, que está muito relacionado ao sono, né, ao repouso. Esses pacientes podem ter arritmias mais no sono e no repouso. Então, aqui são os principais tipos e os seus triggers que a gente tem que evitar e ter mais cuidado. Show de bola. E quanto a medicações, Ana, o que é que a gente pode lançar a mão? Então, A gente comentou já o que não pode, o que é que pode? isso aí. Então, primeira escolha, Pedro, beta-bloqueador. Sempre, né? Qualquer beta-bloqueador? Não, de forma alguma. Lembrar que aqui são os beta-bloqueadores não seletivos. Até o propranolol, né, que é uma das escolhas, que é o que a gente mais utiliza no Brasil, a dose de 2 a 3 miligramas por quilo, e o nadolol, que talvez a gente não tenha tanta prática aí, que a dose alva é de 1 a 1,5 miligrama quilo. Lembrar também daqui, né, que tem que ter cuidado com a amiodarona, que a gente já falou antes, né, e lembrar que o metoprolol às vezes pode prolongar o intervalo QT. Então, ter cuidado que são só os beta-bloqueadores não seletivos. A gente tem outra escolha também que as diretrizes nos colocam, que é a mexiletina, mas infelizmente a gente não tem no Brasil, e ela é um bloqueador de canal de sódio. Então, ela é mais utilizada para aqueles pacientes que têm síndrome do QT do tipo 3. Né? Aqui, o tipo 2, 70% dos pacientes com QT longo do tipo 2 respondem, podem encurtar o QT com essa medicação, mas normalmente as diretrizes recomendam que para o tipo 3 mesmo. E em casos refratários, né, quando a gente tem aquela contraindicação ao beta-bloqueador, ou aquele paciente que recusa o uso do beta-bloqueador, ou aqueles pacientes que a terapia com CDI é contraindicada, aqueles pacientes que têm o CDI e que estão levando choques, fazem tempestade elétrica, né, ou têm síncopes devido a arritmias ventriculares, esses pacientes a gente vai abrir a mão, a gente vai lançar a mão da denervação simpática. Né? É muito importante, a gente reduz o tônus adrenérgico, a gente reduz o tônus simpático e, consequentemente, a chance de desenvolver de degenerar por uma arritmia maligna é menor. E o CDI, né, Pedro, que aqui é uma dúvida também dos nossos ouvintes, provavelmente, quando que a gente vai indicar? Exatamente, né? Lembrar que o CDI, quando ele mal indicado, ele sempre traz seus riscos, né? Todo tipo de estratégia invasiva, especialmente uma estratégia como o CDI, que vai trazer uma terapia de choque, quando mal indicada, você vai estar expondo seu paciente ao risco tanto do implante, algum tipo de perfuração, infecção, assim como de terapias inapropriadas. Por isso que, classicamente, que a gente vai nessa mão o paciente que é sobrevivente de morte súbita,
paciente que tem uma síncope muito sugestiva de paladar ritmogênico, tem uma história de uma TV. Esses pacientes que já estão tá um tratamento clínico otimizado, eles a gente pode considerar lançar mão do CDI, especificamente para esse tipo de prevenção, né? Isso aí. E a gente tem algumas terapias novas, até tem um artigo bem interessante do ano passado do New England, do Peter Schwartz, que ele traz algumas terapias novas, de algumas terapias que estão em estudo, mas que na nossa prática a gente ainda não está, né, usando. E os cardiomiócitos derivados de célula-tronco pluripotentes. E tem também eles estão estudando também ainda em andamento a terapia combinada de lumacaftor e ivacaftor, que é uma medicação utilizada para fibrose cística. Então, tem alguns estudos promissores. Talvez aí no futuro, talvez venham terapias novas para o QT longo. A medicina evolui muito e rapidamente, né? Exatamente. E sobra para a gente correr atrás, né, Pedro? Exatamente. Mas o ouvinte do Supracast recebe mastigado. Isso aí. E, claro, o aconselhamento genético, que é importantíssimo, né? A gente aconselhar os pacientes, né? Trazer os familiares para o consultório, a gente fazer o eletro dos familiares, fazer teste genético, porque é interessante que aqui até pacientes assintomáticos que tenham mutação para o QT longo, mesmo eles sendo assintomáticos e não tendo um QT prolongado, eles têm recomendação de usar beta-bloqueador. Então, é muito importante aqui que a gente teste os familiares de primeiro grau para poder aconselhar enfim, e tomar as condutas devidas. Show de bola. Então, E, e vamos só lembrar então ao ouvinte, né? Quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que lembrar sobre a nova moda, né? A nova realidade do momento, especialmente nesse estilo de vida que a gente está tendo, ter cada vez mais saudável, cada vez mais tentando priorizar o exercício físico, quem que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? QT longo do tipo 1 é o nosso paciente que, classicamente, a gente tem que ter mais atenção para o exercício físico. Esse paciente tem que ter tido um tipo de aconselhamento, tem que saber dos riscos que ele pode estar se expondo, né? E quando a gente fala especialmente do risco, quando a gente fala do esporte de natação, como a Ana comentou, idealmente tem que ter um profissional junto. Os pacientes, de modo geral, que trazem um pouco mais de risco são aqueles que têm cada vez mais QTs mais longos, assim, especialmente QTs acima de 500, sustentadamente, são aqueles que têm um risco ainda maior. Pacientes com mutações muito recentes ou com história já de morte súbita na família, uma doença geneticamente confirmada, especialmente com QT acima de 470 em mulheres, 470 em homens e 480 em mulheres. Esses pacientes têm que ter uma certa atenção, especialmente se eles forem sintomáticos. Já nos pacientes assintomáticos, com QTs não sustentadamente longos, né, abaixo de 470 em homens e abaixo de 480 em mulheres, esses a gente pode considerar liberar para os exercícios físicos, né? Só lembrar que tudo isso é um peso, né, uma discussão paciente, médico-paciente, e levar em consideração todos os riscos e benefícios. E quando a gente fala, quando evitar exercício, é especialmente exercício físico relacionado a esportes competitivos, né? Quando a gente fala de exercícios físicos casuais, a maioria dos nossos pacientes tem a possibilidade de realizá-los. Isso aí. Muito bom, hein, Pedro? Acho que conseguimos resumir para os nossos ouvintes aí um pouquinho dessa síndrome, que embora rara, né, é uma síndrome que às vezes a gente vai acabar nos deparando no consultório. Excelente, é algo que é importante a gente saber que existe, né? Então vamos pro bate-bola? Vamos, bora! Ana, quais são os principais tipos de QT longo, os genes envolvidos e os triggers que estão relacionados? Então, Pedro, a gente tem 3 tipos principais, né, de mutações. Do tipo 1, que é a mutação no gene KCNQ1, o tipo 2, que é o KCN2, e o tipo 3, que é o SCN5A. Então, esses são os tipos do QT longo e os tipos de gene afetado. E os triggers, que a gente falou anteriormente, né, o tipo 1 é o exercício, né, o tônus simpático. Tipo 2, relacionado ao estímulo auditivo, a emoção, estresse emocional. E o tipo 3, o sono e o repouso, né? Esses acabam levando a um maior risco de arritmia nesses pacientes.
E Pedro, como que a gente vai fazer o diagnóstico desses pacientes? Boa. Lembrar que a gente comentou, né, que vai depender exatamente do intervalo QT, né, especialmente quando ele tem um valor acima de 480 corrigido, tá? Mas a gente pode lançar mão do score de Schwartz. Como a gente comentou, né, o score está relacionado com pontos, levando em consideração alterações eletrocardiográficas, história clínica do nosso paciente, se tem ou não sintomas, e história familiar. Lembrar só da pontuação: alta probabilidade acima de 3,5, intermediária entre 1,5 e 3 e baixa probabilidade abaixo de 1 ponto, certo? Boa. Ana, o tratamento, resumidamente. Então, a primeira escolha, né, são os beta-bloqueadores não seletivos, lembrando do propranolol e do nadolol. Lembrar da mexiletina, embora a gente não tenha no Brasil, né, fora daqui tem, que é mais usada para o tipo 3. E a simpatectomia, naqueles pacientes refratários, né, quando a gente tem choques, tempestades elétricas ou síncope devido a arritmias ventriculares em paciente já com CDI. E o CDI, né, que é indicado basicamente para aquele paciente que teve morte súbita abortada, né, ou aqueles pacientes que têm síncope ou TV, aquelas TV polimórficas em uso de beta-bloqueador já em dose otimizada. E as terapias novas que a gente falou anteriormente, que são terapias ainda que estão em estudo. Com certeza. E não esquecer, né, algo que todo mundo pode fazer, que são as mudanças de estilo de vida. Evitar se expor a medicações que prolongam o QT, distúrbios hidroeletrolíticos, conhecer as condições que alteram, isso o nosso paciente tem que saber. Isso aí, importantíssimo. E Pedro, por último e não menos importante, quais são as orientações quanto ao exercício físico para esses pacientes? Show de bola. Lembrar que isso cada vez mais a gente está aprendendo, né, quando está relacionado ao exercício físico, mas mensagens, né? QT longo tipo 1 é aquele paciente que tem um risco maior, sempre tem que ser pesado isso. Pacientes que têm um QT mais prolongado, especialmente se for sustentadamente prolongado. Aqueles pacientes que são sintomáticos e têm esses QTs, especialmente acima de 470 em homem e 480 acima de mulheres. Já nos pacientes assintomáticos com QTs mais curtos, esses a gente pode pesar, podendo inclusive liberar até para atividades físicas mais intensas. Mas sempre, em todos os contextos, individualizar. Isso aí, muito bom. Vamos para a resposta do desafio, Pedro? Boa, Ana. Nesse caso, eu acho que o ouvinte deve estar, meu Deus, o que é que vem por aí? Então tá, vamos lá. Então, qual que é a síndrome do QT que está associada à surdez congênita? Então, aqui, o nome da síndrome, até eu peço desculpa aos meus ouvintes se a minha pronúncia não vai ser a melhor, mas é síndrome de Jervell e Lang-Nielsen. Então, acho que pronunciou bem, hein? Treinei. Ah, que é isso. Então, tá. Então, essa é a síndrome. É uma doença, né, herdada, é autossômica recessiva e que vai ter mutações no gene KCNQ1 e no KCNE1. Então, são esses dois genes que essa doença costuma mutar, né, ter mutação. Além de que ela tem essa associação, ela é rara e grave, né, e ela pode ter essa associação do prolongamento acentuado do QT e essa surdez neurosensorial congênita bilateral. Então, é bem interessante aí para os nossos ouvintes, mais um desafio da semana. E a gente agradece, né, Pedro? Exatamente. Agradecemos. Esse desafio a gente prepara toda semana desafios capciosos, interessantes para vocês. Agradecemos a atenção, né, Ana? Isso aí. Agradecemos, inclusive, para o pessoal que manda o Supra, marca a gente, continue participando da campanha. Fica esse lembrete aí que a Ana trouxe no episódio. O que é que vocês acham, né? Vocês acharam interessante um curso de eletro? O que é que vocês pensam sobre isso? Quem tiver interesse, coloca nos comentários aí do post desse episódio, curso ECG, que a gente vai pensar, hein? Isso aí, tá nos nossos planos. Um abraço, pessoal. E aí, Ana, quem que você vai dar um abraço hoje? Então, meu abraço hoje vai para Maria Tereza, que é a nossa colaboradora nova aí que está entrando para somar a nossa equipe, para somar com o nosso time. E o seu, Pedro, para quem que vai hoje? Hoje eu vou deixar um abraço para o meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Uma pessoa super importante na minha formação, sempre me estimulando. Um abração, paiinho. Parabéns, pai do Pedro. Então tá. Pessoal, nos sigam no Instagram, @SupraCast Cardiologia, no YouTube, @SupraCast. Isso aí, valeu por mais um episódio. Deixa 5 estrelas no Spotify, pessoal. Abração!
Abração. Tchau, tchau.